Nesse vídeo eu irei discutir a memória seletiva e as distorções do passado nas relações abusivas, né? É importante notarmos que a memória de todo mundo é seletiva em algum nível, né? Todos nós escolhemos, não escolhemos entre aspas, né, o que nos é importante, o que nos é útil, o que nos é adaptativo. A memória faz uma seleção baseada em nossas experiências daquilo que nos é importante, o que vai facilitar a nossa vida ou o que devemos evitar, né? Então todas as pessoas têm um nível de seleção. Algumas vezes esse nível de seleção pode ser um nível que causa problemas aos outros. E aí que nós temos uma memória seletiva, uma distorção do passado em certas pessoas, né? Em geral, nós mantemos aquilo que é importante e é adaptativo para nós. Então, isso significa que nós descartamos também, né? Então, relembramos o que nos serve à proteção, suprimimos o que causa sofrimento. O problema é que certas pessoas que passam por traumas muito severos têm mecanismos intrínsecos de sobrevivência relacionados a esquecer certas coisas e lembrar de outras, né? Um foco no que é importante à sua adaptação. Uma pessoa que tenha crescido num contexto muito invalidante, um contexto muito opressor, pode ter um foco que lhe garanta esquecer o que lhe provoca sofrimento, por exemplo, ou que lhe amplifique algumas coisas e diminua outras. Então, esse é um ponto importante para começarmos esse vídeo. Toda a memória é seletiva. Algumas são mais seletivas do que outras. Algumas vezes essa seleção vai ser bastante enviesada. Quanto mais traumático o contexto em que alguém cresceu, mais enviesada é essa seleção da memória. Todos nós selecionamos. Todos nós vamos lembrar, por exemplo, dos contextos em que sofremos, das coisas que nos entristeceram, né? Mas todos vamos lembrar das coisas que nos tornaram que nos provocaram mais alegria, né? E menos das coisas banais cotidianas. Por isso que às vezes a gente vai conversar com um amigo de anos atrás, conversar sobre coisas do passado, e às vezes ele te conta uma história que vocês passaram juntos e você não lembra. Para você não foi tão importante, mas para ele foi, porque tem a ver com as experiências de vida, com as coisas que provocam tristeza nele ou provocam alegria nesse amigo. Então, as pessoas têm memórias diferenciadas baseadas no que lhes é importante. Aí eu ponto pessoas que passaram por experiências de infância, de adolescência bastante traumáticas, ou que lidaram com contextos aversivos, contextos controladores, por exemplo, invalidantes, têm um enviesamento que pode relevar a adaptações disfuncionais nesse uso da memória, que resulta propriamente em distorções do passado, né? Por exemplo, é um exemplo também bem focado no que nós discutimos aqui nesse canal, né? Em relações abusivas, é bem engraçado que as pessoas que foram vítimas lembram mais do dano que sofreram do que as pessoas que causaram. Lembram do que fizeram, para elas parecem que não se importam ou não lembram dos detalhes, mas as pessoas que são vítimas lembram de cada detalhe, de cada palavra dita que lhes magoou. Isso mostra que certas experiências são mais marcadas que outras de acordo com o grau de relevância. Nossa memória é afetada por nossas emoções. Nossas memórias não são puras. Memórias vinculadas a experiências muito negativas e a experiências muito positivas são melhor fixadas, né? Um dia muito feliz é melhor relembrado. Um dia muito triste também, né? Então, em relações abusivas, as vítimas lembram mais, porque elas sofrem mais danos, elas ficaram mais tristes, né? Muitas vezes abusadores vão lembrar da raiva que você o provocou, né? Que eles vão interpretar dessa forma, e eles vão, e por terem um certo descontrole emocional, eles vão lembrar muito mais dos aspectos negativos dos relacionamentos com você, que se você passou por um relacionamento abusivo, do que dos aspectos positivos, porque eles vão ter um viés de perceber as coisas negativamente. Eles vão, com maior frequência,
ter um olhar negativo sobre os outros e, por isso, sobre o relacionamento. Então, para eles é bastante comum que eles não lembrem das coisas nocivas que fizeram, que considerem irrelevante. Por que eles vão considerar, às vezes, irrelevante os danos que causam? Porque eles sempre fazem isso e para eles é algo normal e cotidiano e que eles já fizeram 999 vezes em outros relacionamentos, né? Para eles é irrelevante, para eles é mais um da mesma, mas para eles é algo que vai se repetir, né? Também a gente pode ver nessas relações, né, por exemplo, em pessoas abusivas, se as vítimas fixam mais as memórias de um relacionamento abusivo, porque as pessoas que lhe causaram danos não fixam. De um lado é isso, porque é comum, é irrelevante, ou não causou danos em quem lhes fez mal, né? Se para essas pessoas que fazem mal, né, tem essa distorção, essa falta de uma fixação, porque não é importante para eles ou elas não ligam, elas também podem ter lapsos de memória baseados em suas distorções. Uma pessoa que tem uma distorção que a permita, que faz com que ela veja o mundo como se ela fosse grandiosa em tudo que faz, ela vai lembrar melhor dos momentos em que ela se saiu melhor, em que ela foi superior aos outros. Essas memórias vão ser guardadas. Aquelas memórias de inferioridade serão esquecidas. Ou aquelas memórias em que elas se sentiram humilhadas podem ser guardadas para vingança, né? Porque elas precisam ser grandiosas frente àquelas pessoas que as humilharam. Então, se é uma pessoa que tem um viés de grandiosidade, vai ter lapsos de memória em que elas não se tornaram grandes naquele momento, né? Ou pessoas que se veem como vítimas, ou como se veem como coitadinhas, vulneráveis, mas na verdade são agressivas, elas não vão memorizar, não vão gravar os momentos que não estão de acordo com a autoimagem dela de pessoa boazinha, calma, ou vítima, ou frágil, e vão sempre pensar nos momentos em que elas são frágeis, e os outros elas vão esquecer. Ou elas vão esquecer por conveniência, ou elas vão ter mesmo, em alguns casos, amnésia dissociativa. O que é uma amnésia dissociativa? É uma espécie de repressão de tudo aquilo que é inaceitável a si mesmo. Alguém que se vê como grandioso não aceita ser fraco, frágil, e esses momentos vão ser apagados, não vão ser registrados, vão fingir que nunca aconteceram. Alguém que se vê como vulnerável, calmo, pacífico, mas age agressivamente, vai reprimir os seus momentos de agressão, de violência, em que essa pessoa age de maneira descontrolada, né? Então há possibilidade, sim, de amnésia dissociativa, né? Então a gente pode dizer que todos temos essas memórias seletivas, mas em pessoas abusivas elas podem se transformar, ser também não só uma amnésia dissociativa, um lapso de memória baseado em distorções, mas que elas vão também mentir bastante mais do que as outras pessoas, né? Como se dão essas mentiras? Essas mentiras se dão com reconstruções convenientes do passado. Por isso que, ao lidar com essas pessoas, nós lidamos com um passado bastante distorcido. Porque se a gente vive mesmo a gente vai ver essas pessoas contando histórias bastante distorcidas sobre o passado delas, né? Vão ter uma história selecionada de acordo com seus objetivos atuais, de acordo com a sua autoimagem atual. Ela não vai lembrar de nada que não condiz com a sua autoimagem, e ela vai amplificar tudo que condiz com a sua autoimagem. Se ela, como eu disse antes, se ela quer parecer uma pessoa especial, ela vai amplificar esses momentos e vai esquecer os outros. Se ela quer parecer uma pessoa calma, tranquila, vai amplificar essas memórias de uma pessoa calma, tranquila e esquecer as outras, né? Então, a memória seletiva ocorre, funciona conforme a autopercepção de suas qualidades eliminando seus defeitos, né? Em que há uma conveniência na seleção. Essa conveniência significa que se lembra o que te faz se sentir bem, o que te faz se sentir melhor, o que te faz se sentir uma boa pessoa. Você vai lembrar de como ajudou os outros, achar que você é uma pessoa altruísta, boa, porque você ajudou os outros, mas é conveniente. Portanto, se esquece dos erros, que podem ser muitos, mas são deixados de lado, dos danos causados às outras pessoas, se esquece dos atos positivos dos outros,
Você faz coisas boas, o outro não faz, se esquece, né? Então, o que nós percebemos em pessoas abusivas é que se amplifica esse tipo de memória seletiva com um enviesamento muito maior, muito mais conforme uma autoimagem e negando, sobretudo, os aspectos deletérios dessa autoimagem, né? Tudo aquilo que faz parecer ruins ou que lhes faz parecer pessoas más é esquecido ou é distorcido como se fosse uma coisa boa, né? A pessoa digamos, eu já vi relatos de pessoas que uma pessoa com a qual se relacionava disse: eu ajudei você durante 2, 3 meses. E o que na verdade aconteceu durante 2, 3 meses? Essa pessoa ofendendo e ignorando, só que ela ajudou uma vez. Ela ligou uma vez para saber como que essa pessoa estava. O que aconteceu? Ela disse: eu sempre te apoiei, olha tudo que eu fiz, preocupado com você. Uma vez. E todos os outros dias, durante 2 meses, ou a pessoa ignorava ou sumia. Ou respondia de maneira bem grosseira e fria. Então, ela simplesmente selecionava aquele um momento e generalizava. Era uma distorção do passado. Ela disse: não, eu disse para as pessoas em comum: não, eu tentei ajudar. Uma vez. Então é uma seleção daquele único momento que ele faz se sentir bem consigo própria, porque vai ter a sensação de que ajudou, e o esquecimento de todos os outros momentos que foram de danos causados, né? O mesmo se daria, por exemplo, né, se a gente adicionasse a essa história um conteúdo em que a pessoa que estava sendo vítima nessa relação tentasse ajudar o outro. Seria esquecido, não faz sentido. Né? Não ia fazer sentido, não ia ser nem sequer relembrado. Ou se ela destacasse isso, ia ser acusada de chantagista. Né? Eu te ajudei. Aí vai dizer: você é um chantagista, está usando isso para me manipular. Então, a memória seletiva ocorre dessa forma, conforme uma autopercepção, com uma conveniência na seleção, lembrando o que lhe faz se sentir bem, melhor, superior ou uma boa pessoa, esquecendo tudo que causam de mal aos outros, né? Mas há uma pergunta-chave em tudo isso. Talvez seja a mais importante. Essas pessoas realmente não lembram? Essa é a pergunta que vocês querem saber. Às vezes sim, às vezes não, né? Às vezes eles realmente selecionam e não lembram bem. Em casos de clínicos, terapêuticos, tratando pessoas assim, o que se vê é que elas têm uma memória embaçada desses momentos. A gente não consegue saber bem o que são esses momentos, mesmo nos momentos mais sinceros. Elas parecem não compreender bem o que elas próprias fizeram, o que aconteceu, como se elas não tivessem a total lembrança das coisas que disseram, das coisas que fizeram. Então a pergunta se elas realmente lembram elas até lembram, mas aquilo é tão opressivo e faz elas se sentirem tão mal, porque elas não querem se sentir mal, elas querem exorcizar esse sentimento, que elas vão evitando pensar. A gente lembra mais do que aquilo que fica na nossa cabeça. A gente teve uma discussão com alguém e a gente não resolveu isso, a gente fica pensando até resolver. Essas pessoas simplesmente esquecem, porque senão ficariam pensando: será que eu agi mal? Elas ignoram. Então, não pensando, elas fixam menos, vem com uma memória meio quebrada. E elas às vezes até acham que agiram mal. Às vezes elas vão achar que agiram mal. E lembrar: olha, eu acho que eu agi mal. Eu acho. Elas não vão ter certeza nem do que elas fizeram. Então, o que acontece elas lembram. Mas elas lembram de uma maneira muito picotada, o que permite com que elas confabulem, completem essas memórias de maneira distorcida. Elas não lembram na integralidade de alguém que sofreu. Elas lembram de uma maneira bastante embaçada, não lembrando todos os detalhes, então elas completam, inventando. Então, isso se dá porque elas negam para elas próprias que elas podem estar agindo mal. Elas negam para os outros que elas podem estar agindo mal. Elas lembram, mas não suportam a vergonha de terem agido em desacordo com o que elas pensam de si próprias. E elas têm medo de punição, né? Então, quando lembram, veja só o que acontece. Quando você mostra: olha, eu vi que isso aconteceu, eu tenho provas, eu sei, outras pessoas viram, você não lembra.
Se você coloca contra a parede e a pessoa não tem como escapar e ela quer permanecer nessa relação, ela vai distorcer e dramatizar. Nossa, é verdade! Olha só, eu fiz isso, onde eu estava com a cabeça? Ela vai dramatizar, vai distorcer e dramatizar. O que acontece é quase como se fosse uma criança pega no erro. Eles vão agir de uma maneira dramática, ou vão se vitimizar, ou vão chorar, né? Ou vão fingir, será? Aquela mentira que você vê que está mentindo e não sabe como agir, né? Ou, no caso, eles não suportam e vão entrar em negação. Entrando em negação, não vão ficar pensando naquilo, não vão fixar aquilo, e no futuro eles vão completar de maneira conveniente. E aí, a memória seletiva leva à distorção. Então, eles lembram em partes, lembram sem entender o que aconteceu muito bem, e por isso eles distorcem convenientemente, né? O grande problema nisso é que quem não lembra não assume, quem não lembra não muda. Se você não pensar nos seus erros de maneira até bastante obsessiva, você não vai mudar. Você tem que pensar nos seus erros, assumir, eu errei, eu preciso mudar, para você mudar. Senão, você não muda nada. Então, eles sempre repetem os mesmos erros, relação após relação, porque eles esquecem. Eles evitam pensar. Eles entram em negação do que eles próprios são, né? Então, eles não mudam, né? Eles vão sempre ficar nessa, de esquecer tudo de ruim que fizeram. Lembrar de tudo de bom que fizeram, mesmo que seja pequeno. E eles vão amplificar. E é bem comum que eles possam fazer, inclusive, o seguinte, num momento de ruptura, de crise, de briga, jogar na cara sua alguma coisa boa que eles tenham feito, sem, mesmo que seja absolutamente mínimo, né? Mesmo que seja um mínimo de educação, um mínimo de companheirismo, uma vez que te apoiou, eles vão jogar na cara, né? O importante nisso é entender que o que eles dizem, se essas pessoas são abusivas, se essas pessoas constantemente distorcem o passado, se elas selecionam só o que lhes faz se sentir bem, o que eles dizem para você sobre o passado não é evidência de nada, nada da relação de vocês, né? Se eles são abusivos nessa relação, não é evidência, são distorções. Não dá para acreditar no que eles falam da própria relação de vocês, né? O que eles vão tentar fazer, distorcendo, também é uma forma de manipulação, né? Eles vão te jogar na cara o que fizeram, mesmo que seja pequeno, e omitir o que você fez de bom para tentar te induzir culpa. Então, alguém que tá... Como você vai acreditar em alguém que está tentando manipular pela culpa, te controlar pela culpa? Não dá, né? O grande problema para as vítimas que permanecem em relações onde há essa dinâmica é que tudo se torna muito mais grave, a invalidação de suas experiências, do seu sofrimento, como se fosse pouca coisa, não tivesse existido. É uma forma de gaslighting, né? É uma forma de distorcer sua experiência, de fazer você se sentir que tudo que você sente é menor, é enlouquecedor mesmo, né? Em famílias que são assim, o efeito é extremamente destrutivo, porque é uma criança que cresce assim, tem todas as suas experiências negadas, seu sofrimento negado, tem a sua percepção do que ela passou totalmente distorcido pelos pais que distorcem, né? Então, em relações de outro tipo, não só relações amorosas, isso pode ser bem presente, é muito grave em relações familiares, mas também pode ser bastante deletério em relações de trabalho, relações de amizade. Amizades assim também são terríveis, né? E é importante saber que quanto mais tempo, mais sofrimento. Quanto mais tempo se convive com uma pessoa que vai distorcendo o passado dessa forma, pior as coisas, né? O pior acontece porque há o risco de que essas pessoas te convençam de que você está errado e que elas são boas em tudo, né? Então, esse é um risco. E esse risco traz à tona um outro problema, de que as vítimas também podem apresentar memória seletiva se permanecem muito tempo nessa relação. E isso é muito grave, né? A vítima lembra só dos momentos positivos, esquece os momentos ruins, né? Suprime seu sofrimento, entra em negação, não, a nossa relação não é tão ruim, essa pessoa me ofende, essa pessoa me trata... Não, ela não fez isso, ela fez isso com boas intenções, ela quer meu bem, né? Uma relação abusiva cria um viés na vítima também. Ela vai começar a achar, se ela ficar por muito tempo nessa relação, que a relação é boa, que o emprego é bom, né?
E tem um filme, O Diabo Veste Prada, né? Em que a menina começa a achar que aquele emprego é bom. E o emprego é completamente abusivo com ela. É uma chefe que pratica assédio moral. E ela começa a achar boa a relação. Depois de um tempo, você começa a distorcer também. O viés do outro faz você ter memórias seletivas. Mesmo sofrendo, mesmo sendo ruim. Você se prende ao positivo. E esse é o risco para quem está numa relação abusiva. Ser convencido, ser manipulado e induzido por essas relembranças, esse jogar na cara do outro, né? Para sair disso é importante destacar também os momentos ruins. Destacar que esse jogo de culpa é uma forma de gaslighting, de modular sua experiência e fazer você negar sua própria experiência de sofrimento. Perceber que talvez os eventos bons não sejam tão bons assim. Não aderir, por isso, ao discurso de uma pessoa abusiva. Como eu disse antes, o que elas dizem, se elas ficam distorcendo o passado, não é padrão de evidência, né? Diante disso, a saída é sempre romper, negar essas mentiras, não fazer um esforço para ficar nessa relação, né? Esses vieses, isso é importante notar. Pessoas que têm esse vieses perceptivos, cognitivos sobre si, sobre os outros, muito amplificados por traumas ou por uma criação bastante problemática, seja uma criação mimadora, seja uma criação controladora. Esses vieses criados na criação, na fase infantil, a fase transição na adolescência para a fase adulta, não mudam fácil. Viés perceptivos sobre si e sobre o outro significa uma memória perceptiva. Essas pessoas, 100 anos, e quando eu digo anos, eu digo mais de 5, 6, 7 anos de terapia séria, não mudam. Elas vão continuar tendo essa memória seletiva porque a própria percepção de si mesmas é seletiva. Isso dificilmente vai mudar, elas vão sempre distorcer esses eventos, né? Importante é saber, então, para concluir, toda memória seletiva. Nós também selecionamos o que nos faz feliz, o que nos faz tristes, os momentos emocionalmente marcantes. Mas pessoas que passam por certas criações de caráter mimador, controlador, invalidante, essas pessoas vão ter essa seleção muito mais enviesada e muito mais frequente. E por ter essa seleção muito mais frequente, vão apresentar uma reconstrução do passado, uma reconstrução das relações dela e uma reconstrução das memórias, onde tudo que elas fazem de ruim, elas vão omitir. E tudo que elas fazem de bom, elas vão reforçar. E isso é extremamente danoso para quem permanece próximo.